As orquídeas são, sem dúvida, as plantas mais belas e intrigantes das nossas matas. O Espírito Santo é o estado do Brasil que mais espécies de orquídeas hospeda. O nome orquídea tem origem na palavra grega orquis. Naquela época, as pessoas acreditavam que essas raízes tinham poderes afrodisíacos e as usavam na alimentação depois de convenientemente preparadas. As orquídeas apresentam uma estrutura floral muito peculiar que as identificam e distinguem das demais espécies vegetais. Você que curte um som, estaciona aí que o Na Garagem vai começar. Vai de maré, o porto vou atracar. O coração ainda não pisou em terra. Das escadas da cidade alta vejo onde eu cheguei, meu lar. Brilha a lua no Penedo, Praça 8 aqui eu vejo. O enredo vou deixando pra sambar. Mas deixo a fé pra quem desembarcar e pisar onde pisei nessas vielas e olhar pra onde olhei as coisas belas eu cantei. Oiá, Anchieta, deixa no palácio te guardar. Mas deixo a fé pra quem desembarcar e pisar onde pisei nessas vielas e olhar pra onde olhei as coisas belas eu cantei. Oiá, Anchieta, deixa no palácio te guardar. Está no centro de um corpo na história, estação do meu porto, memórias. Está sonhando no porto, Vitória, estação do meu porto. Está sonhando no porto, está sambando no porto. Muito samba, jazz, soul, música nordestina e bossa nova. Com a gente, Umbanda pelos caminhos do samba. E logo depois uma entrevista especial com Zé Cabaleiro. E aí, Juliano, tudo bem? Tudo jóia.
Você pode falar agora dos integrantes que não puderam vir hoje? Bem, o projeto Umbanda pelos Caminhos do Samba foi uma proposta de um trabalho autoral meu, de Flávio Marão, que é ex-aluno da FAES, inclusive, que é um parceiro meu de Cachoeiro, que a gente nasceu em Cachoeiro, começou a tocar desde cedo. E a gente tem um trabalho autoral, umas músicas minhas, umas músicas dele, umas que são parcerias minhas e dele. E a gente sentiu a necessidade de estar mostrando esse trabalho, botando esse trabalho para fora. E a partir do Festival Vitória Encanto, que foi inclusive com essa música que a gente foi para a final, essa que eu fiz agora, que chama Onde Eu Cheguei, que é minha, de Flávio Marão, essa música abriu as portas para a gente para abrir o show do Zé Cabaleiro. E esse show do Zé Cabaleiro, a gente sentiu a necessidade de fazer um lance diferente, uma ideia diferente. Então, resgatamos as músicas da gente que tem essa característica do samba, que tem esse lance esse trocadilho do Umbanda, é um trocadilho que a gente faz com esse lance da raiz afro do samba, que a gente traz no samba numa proposta mais afro, no repertório que a gente preparou, nessa apresentação que a gente preparou. Mas as músicas da gente passam por diversos outros campos. Outro cantor que cantou com a gente foi o Márcio Viana Filho, que canta na banda Black Set. É um amigo de infância também, que faz som com a gente desde de guri mesmo. E o outro é o Anderson Xuxinha. Anderson Xuxinha é um músico capixaba, estava fazendo som no exterior, está de volta agora no Espírito Santo por um tempo, e é ex-baterista do Java Roots. E você realiza algum trabalho atividade fora da banda? Realizo sim. Eu sou estudante da FAESA também. É grande coincidência. Eu faço pós-graduação na FAESA, lá no SET FAESA, no prédio SET FAESA. Realizo algumas atividades dentro da academia também, na UFES, que eu tenho pretensão de permanecer na área acadêmica, que é a coisa que eu gosto muito de estudar. E a música está sempre paralelo, sempre em consonância com a atividade acadêmica. E quais são as principais influências de vocês, assim, da banda? Engraçado, a gente passeia por muitos tipos de som, assim, porque eu costumo dizer que o universo musical é muito grande e eu tenho uma cobrança muito grande. Eu costumo fazer som de barzinho. E volta e meia, as pessoas... Eu gosto de dar minha cara a tapa e falar assim, se eu puder atender um pedido de vocês, se eu puder agradar vocês, pode ficar à vontade. E na maioria das vezes o pessoal fala assim, toca Bandolim do Oswaldo Montenegro. Eu falo, pô, essa música é irada, mas eu não sei tocar. Porque eu acho que o universo musical é tão grande, eu sinto essa necessidade de passear por tudo para poder estar conhecendo cada vez mais. E mesmo assim, eu me vejo carente, porque eu vejo que eu preciso de conhecer mais coisas. Eu precisava de ter 4 ouvidos e meu dia teve 48 horas para poder conhecer mais coisas. Então, o jazz é uma influência norte-americana que sempre passou no som da gente, que também é o funk e o soul, e tem essas raízes negras. Eu acho que a proposta do som da gente é resgatar essas raízes negras da música. Então, em termos de música norte-americana, a gente contempla esse universo do jazz, do soul e do blues. E dentro da música brasileira é a bossa nova, o samba rock, o samba canção, o samba de morro, o samba de roda da Bahia. Todas essas... Eu costumo dizer que a gente faz sambas genéricos, similares e derivados. É isso que a gente faz. E vocês tocam canções também de Sérgio Sampaio. Que tipo de influência ele exerce no trabalho da banda de vocês? Olha, o Sérgio Sampaio tem uma influência, vamos dizer, quase que folclórica na banda da gente. Porque quando a gente começa a fazer trabalhar com música na cidade do interior, eu morei em Cachoeiro de Itapemirim até 1998. Aí fui fazer faculdade em Viçosa, depois morei alguns meses em Manaus e vim para Vitória. E todos os lugares que eu morei, eu trabalhei com música. E desses lugares que eu trabalhei com música, Cachoeira seria o lugar que menos tem... você tem menos prospecção com música, você tem menos resultado com a música. E a gente, resgatando um pouquinho da história de Cachoeiro, a gente vai pegar grandes músicos como o próprio Sérgio Sampaio, o próprio Raul Sampaio, foi pegar músicos como Roberto Carlos, como Zé Moreira, como o Marcos Rezende. A gente vai ver que Cachoeiro tem uma história muito boa com música, muito forte, muito viva, e que a gente tem essa possibilidade de resgatar. Então, quando a gente vê a imagem do Sérgio Sampaio, que foi um cara que exerceu grande influência, apesar de não estar na mídia, né, é um cara que nunca esteve na mídia, apesar de ter composto com Raul Seixas e com outras pessoas, o próprio Zé Cabaleiro fez um trabalho de revitalização da obra do Sérgio Sampaio, também muito grande. Então, e por acaso, quando eu vim, eu estava lendo um dia a biografia do Sérgio Sampaio, descobri que a família dele mora perto da minha casa, lá em Cachoeira, e ele nasceu no mesmo dia que eu, dia 13 de abril. Então, é uma grande coincidência, mas a gente vendo como é possível chegar num patamar em termos de qualidade de música, em termos de ser reconhecido pelo trabalho que desenvolve, e vindo de uma cidade tão pequena, no interior, de um estado tão pouco representativo também no Brasil. E vocês foram finalistas de 2 festivais de música esse ano. Isso. Como foi essa experiência? Foi a primeira experiência da gente com o festival, porque a gente já vinha compondo já tem um tempo,
Quando a gente ficou sabendo do Festival da Canção de Vila Velha, falou, uma oportunidade, vamos tentar, vamos arriscar, não custa nada, só gravar uma música, escrever era R$10, eu acho, para inscrever a música no festival, alguma coisa assim. Vamos arriscar. E foi uma experiência muito boa, que foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de fazer o trabalho autoral e ser realmente ouvido, parar para ouvir. Eu acho que essa qualidade, em termos de espectador, dos espectadores de festivais, eu prezo muito por isso, que as pessoas param para ouvir o som mesmo, né? Não é um som de barzinho que as pessoas estão bebendo cerveja, batendo papo, não sei o quê. Eles param para ouvir a música. E isso foi uma experiência, assim, incomparável. Foi a primeira de muitas, se Deus quiser, porque depois já veio o festival do Vitória Encanto, que foi essa música que a gente fez, foi um tema meu com a letra de Flávio Marão. É lógico que a gente adaptar com o outro sempre, mas o festival tinha um tema de músicas que falassem do centro de Vitória. E eu, por acaso, quando eu vim de Manaus, eu vim para trabalhar no centro de Vitória. Então foi um lugar que me recebeu, assim, e Flávio também sempre teve uma referência muito grande no centro, assim, porque é um aspecto da cidade de Vitória que eu acho que realmente é a cara da cidade. Assim, eu acho que os centros de todas as cidades é a cara da cidade mesmo. Assim. Então, a gente fez essa letra falando do centro da cidade que acolheu a gente. Então, a gente está falando que onde eu cheguei, meu lar, porque agora a gente está afincado em Vitória e a batalha agora continua na capital do Espírito Santo. E como é o processo na composição das músicas? É engraçado. Durante muito tempo, eu acreditava que música era inspiração, que era puramente inspiração. Que um belo dia, Chico Buarque estava lá e ele acordou, tinha cá pra mim, que agora... Na verdade, nunca foi assim. Muito pelo contrário, dizem os escritos, né, que Chico Buarque compunha com o dicionário de rimas do lado dele. Né? Não sei se isso é verdade ou não. Mas a gente vê que esses caras trabalham com a música mesmo, né? Tem o lance da métrica da música, de atingir, não, aquela palavra está muito grande, aquela palavra está pequena, não sei o quê. Então, durante muito tempo, eu acreditava que música vinha do céu, assim, pum, acordava. Então, tinha uma ou outra metade de música, porque eu sempre achava que era inspiração, que não precisava terminar, porque era aquele pedacinho só. Então, à medida que as coisas foram acontecendo, a gente viu que precisava dar uma suada. E o Flávio, antes de mim, e eu posso falar isso por ele é uma máquina de fazer música. O cara acorda, já pega um gravadorzinho do lado, pega o violãozinho, já começa a batalhar e começa a escrever e não dorme enquanto não acabar de fazer aquela música. E eu tô começando a aprender isso com ele, assim, um pouquinho, sabe? Batalhar um pouquinho, vamos fazer essa música, agora só vamos parar depois de terminar. É lógico que tem o lance da inspiração também, música é sentimento demais, mas a gente precisa dar uma lapidada, tem que ouvir de novo, porque depois que for para o estúdio, depois então não tem como voltar atrás, então... Tem que ter um certo suorzinho. Então vamos tocar uma palhinha? Vamos fazer. Vou fazer Eu estava falando com os meninos, eu não preparei um repertório, uma linha assim, não, que eu gosto muito do clima, assim, né? Então, vou fazer uma música minha chamada O Meu Samba. O meu samba tem palmeiras, o meu samba tem nas feiras, o meu samba é poeira, o meu samba tá na veia, o meu samba tem palmeiras. O meu samba tem nas feiras, o meu samba é poeira, o meu samba tá na veia. Onde canta o sabiá, nas esquinas no alemão, e demora pra baixar, e a viola não para. Onde canta o sabiá,
nas esquinas no Alemar, e demora pra baixar. Minha viola não para. Leraiaraiaraia, 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 laiaraie, laraie, larairaia, laiaraie. Lelaia, laie, laia, lelaia, laie, lelaia, laia, lelaia, laie, laia, laie. Meu samba tem palmeiras onde canta o sabiá. Meu samba tem nas feiras, nas esquinas, no Alemar. O meu samba é poeira e demora pra baixar. O meu samba tá na veia e a viola não para. O meu samba tem palmeiras onde canta o sabiá. O meu samba tem nas feiras, nas esquinas, no Alemar. O meu samba é poeira e demora pra baixar. O meu samba tá na veia e a viola não para. Lelaia, laie, laia, lelaia, laie, lelaia, laie, laia, lelaia, laie, laia, laie. E se vai ter samba, só tem samba quem cantar. Hoje nasce um bamba na beleza de samba. Eu sambo com as cordas do meu violão. Posso não sambar como você, morena, não, mas sei que ele vive em mim. Eu sei que ele mora em mim, no fundo do meu coração. Eu sambo com as notas do meu violão. Posso não sambar como você, morena, não, mas sei que ele vive em mim. Eu sei que ele mora em mim, no fundo do meu coração. O surdo bate no fundo do peito, a fome faz o chocalho suar. O tamborim eu vou batendo no queixo, e o soluço que faz a cuíca falar. E o meu pé não precisa sambar, samba forte o meu coração, ao som de um velho samba canção. Laierê. E o meu pé não precisa sambar, samba forte o meu coração, ao som de um velho samba canção. Eu sambo com as cordas do meu violão. Posso não sambar como você, morena, não, mas sei que ele vive em mim. E eu sei que ele mora em mim, no fundo do meu coração. O
surdo bate no fundo do peito, a fome faz o chocalho suar. O tamborim eu vou batendo no queixo e o soluço que faz a cuíca falar. E o meu pé não precisa sambar, samba forte o meu coração ao som de um velho samba canção. E o meu pé não precisa sambar, samba forte o meu coração ao som de um velho samba canção. Laiaraia, lalaia, 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 laiá, do nosso samba canção. Eu sambo com as cordas do meu violão. Estamos de volta e você que chegou agora, o programa de hoje recebe Umbanda pelos caminhos do samba. Juliano, o que não pode faltar no repertório de vocês? Música da gente. Música da gente não pode faltar, mas o samba, quando a gente fala em samba, a gente tem muita influência do samba mais pro lado da bossa nova, assim. A gente tem uma raiz, um samba da raiz mesmo, né? A gente ouve bastante Nelson Cavaquinho, gosta de Cartola, de Zequete, mas a praia da gente sempre foi uma coisa mais sofisticada, mais elaborada, que seria Tom Jobim, Eldo Lobo, Chico Buarque e João Bosco. E João Gilberto. Eu tenho vontade, inclusive, eu já vou lançar, assim, a minha pretensão, publicamente, de fazer um show de João a João, que seria a ideia de fazer João Gilberto a João Bosco. Quando a gente fala de violão, assim, em termos de referência, violão, para mim, João Bosco e João Gilberto são dois caras que falam muito com o violão, assim. Sim, conta pra gente como surgiu a ideia da canção Deixa Cair, que é uma marchinha. A gente vai fazer ela aqui depois. O lance é o seguinte, com essa brincadeira de, como eu falei com você, a gente achava que música era inspiração antes. Eu achava que música era inspiração antes, puramente inspiração. Então, volta e meia, a gente pegava violão, fazia umas coisas, ficava muita coisa pela metade. E esse tema dessa marchinha eu já tinha feito já desde que eu morava em Viçosa. E depois que eu vim para Vitória, eu sentei com o Flavinho e falei, Flavinho, olha só que legal isso aqui. Ele, que isso, cara? Mas, rapaz, vou jogar uma letra nisso aí, vai ficar bonito demais, não sei o quê. Eu falei, fica à vontade. Ele falou assim, mas vamos arriscar, vamos fazer um lance meio uma letra corridinha, como se fosse um frevo. Que o frevo, a fita amarela da sua fantasia. Essa corridinha é a característica do frevo. Eu falei, vamos tentar. Eu acho que o frevo e a marchinha tem muito a ver. Porque quer ou não, esse lance mesmo de carnaval, lance folclórico, enfim. E assim nasceu o Deixa Cair. Flavinho colocou a letra dele com essa pegada de frevo. Ficou tudo a ver assim com a cara do carnaval, porque a música fala de carnaval, fala do amor de carnaval. Parece até meio que o Fio da Conceição, assim, meio Vinícius de Moraes. Mas a proposta é essa. A música minha é a letra de Flavinho. Então toca um pedacinho, só uma palhinha dela pra gente. Vamos fazer ela. Canto no meu peito há de sonhar, nas alegorias eu te ver passando, faz meu samba renascer. Lembro seu sorriso ao desfilar, o fadas tambores batidas deixando a quarta-feira amanhecer. Deixa cair a fita amarela da sua fantasia, que eu vou sambar na escola e curtir a folia depois que o meu bloco passar. Deixa cair a fita amarela da sua fantasia, que eu vou sambar na escola e curtir a folia depois que o meu bloco passar. Eu vou te procurar. Juliana, agora fala um pouquinho da música Homem do Mar, que é de sua autoria. Então, essa música, eu compus ela, eu sempre passo um verão em Marataízes. Eu acho que Marataízes é meio que o quintal de verão de todo cachoeirense. E toda vez, desde quando comecei com música, 16 anos,
Era música de segunda a segunda, das noites de verão, de janeiro, de final de dezembro, janeiro, comecinho de fevereiro até o carnaval. Era música todos os dias. E a gente sempre voltava de madrugada, dos rocks. E quando a gente voltava, eu ficava achava muito curioso que a gente via no quebra-mar já a galera já vindo, de shortinho, descalço, às vezes com um tonel de diesel, uma sacola de isca, sacola de linhada, e os barcos já ligando os motores, já os barcos saindo de madrugada, 4, 5 horas da manhã, para poder pescar. Eu achava mal curioso, falei, rapaz, os caras saem de madrugada, a gente está voltando da festa, os caras estão saindo para trabalhar, né? E meu tio trabalha com pesca, minha família trabalha com pesca lá em Marataízes, e eu conversando com ele, eu falei assim, pô tio, os caras dão duro mesmo. Ele falou, Juliano, antigamente não tinha tecnologia da câmara fria embaixo do barco, então as pescas eram bate e volta, você ia, passava o dia inteiro pescando e voltava. E depois que criaram as câmaras frias, os caras têm que ficar 3, 4 dias no mar, direto. Nesse porte de pesca que eu estou falando, que são os barquinhos chamados popopó. E então eles ficam 3, 4 dias, assim. Eu fiquei pensando, pô, a batalha deles é muito maior do que eu pensava. Além de acordar 3 horas da manhã para começar a ir pescar, os caras ficam 3 dias sem voltar para casa. E foi a partir daí que eu fiz a música, pensando na saga do Homem do Mar mesmo. E você já tem, assim, previsão para lançar o CD? A gente vai participar do CD dos finalistas do Festival Vitória Encanto. Né? A gente está com aquela música, a primeira que eu fiz hoje, Onde Eu Cheguei. A gente vai participar dela. A gente está com um projeto, inclusive buscando patrocínio, né? De estar registrando perdão, o microfone. De estar registrando as canções minhas, de Flávio, de outro amigo nosso, de outros 2 amigos nossos, Pablo Valegros, que é cachoeirense também, que está morando em Rio das Ostras, e o Márcio Viana, que contou com a gente, que também compõe alguma coisa. Compõe umas canções muito boas. Todo mundo está com um nível de composição muito bom. E eu acho que estava na hora de registrar. A pretensão de gravar não é comercial. Não é comercial, é registro. E não é arrogância minha falar que não é comercial. A gente tem intenção de divulgar o trabalho, sim. A gente tem intenção de divulgar o trabalho, sim. Mas não é uma proposta radiofônica. Não mesmo. E vocês se apresentam em quais lugares? Eu estou com um projetinho na quinta-feira, na Rua do Canal, em Jardim da Penha. Bem pertinho do Galpão da Praia, pertinho da Ponte Ayrton Senna. Em um lugar novo chamado Pastelaria, que é de um grande amigo meu também, que ele abriu com a proposta da lanchonete, fica do lado, inclusive, da Estilo Piercing Clinic, é na mesma casa, assim. E o pessoal ali sempre muito envolvido com música, né? E a proposta dele foi de fazer uma lanchonete. Só que eu falei, cara, eu tô precisando de um lugarzinho, aqui em Vitória carece um pouco desse lance de... Não é espaço para música popular ao vivo, né? Para som de barzinho. Tem um monte de som de barzinho aqui. Mas com outras características, que eu fosse lá e eu não fosse ouvir o que a gente sempre ouve, assim, usualmente a gente ouve nos barzinhos. É difícil a gente buscar esse tipo de coisa. A gente sabe que tem bandas que fazem um som legal, um som autoral, um som diferente, uma proposta diferente, mas ainda fica muito preso. E quando você quer fugir de uma coisa assim, Vitória e Vila Velha tem uns lugares legais, mas o público que não é o popular, né? Não é para atender um público popular, e então acaba limitando esse lance. Então a proposta da Pastelaria foi resgatar esse lance, fazer uma música popular que não fosse essa música usual de barzinho, mas que fosse um som adaptado para barzinho, com a proposta de estar fazendo um espaço para exposição fotográfica. Tem a Paula Yolanda, que é uma fotógrafa amiga nossa, expôs um trabalho lá durante um tempo. O Marcelo Venturim, que é tatuador, meu personal tatuador, também expôs umas telas lá. Ele trabalha está fazendo um trabalho flúor maravilhoso, aerografia maravilhoso. E a gente está abrindo. Na quinta-feira passada a gente teve um grafite ao vivo, durante a noite acontecendo, o cara grafitou uma parede lá, fez um grafite, um trabalho diferente. A gente está toda semana tentando fazer isso, então toda quinta-feira está tendo. E de vez em quando, faz 2 semanas, por acaso, hoje no dia da gravação, eu faço na Rua da Lama, no Cochicho, que o Cochicho da Penha está fazendo um lance na terça-feira fazendo jazz, na segunda-feira fazendo uma música popular brasileira. E o Cochicho tem essa cara assim, de fazer um lance diferente, assim, que não seja assim, tocar Chega de Fingir, Te Devoro, essas coisas assim. Recentemente vocês abriram o show do Zé Cabaleiro. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Pô, a experiência, assim, é maravilhosa, assim. Primeiro, o reconhecimento do público do público, eu digo assim, o reconhecimento do pessoal da organização do festival, do Vitória Encanto, que ouviram apenas uma música nossa e falaram assim, pô, o trabalho dos caras tem a ver para fazer o show com o Zé Cabaleiro. E é uma responsabilidade, né? Pô, abrir para um artista de nome nacional, né? É um público, inclusive, eu tenho acompanhado o projeto da Estação Porto desde quando eles começaram. Acho que foi o maior público que eu já vi na Estação Porto. Era muita gente, então é uma responsabilidade grande pra caramba. A gente fez um trabalho
bastante legal. Eu gostei muito da apresentação. A resposta do público me surpreendeu muito, porque quando a gente vai sair de casa para fazer um trabalho autoral, ou até para tocar Upa Neguinho na estrada, upa para lá e para cá. Pô, as pessoas conhecem o Dedo do Lobo, acabava de tocar. Quando começava Upa Neguinho, todo mundo batendo palma. Eu falei, pô, que legal, cara, o pessoal conhece. E até a gente estava conversando antes de começar o programa, como que a Estação Porto, por ser um ambiente assim, diferente, não muito usual, não tem essa cara de barzinho, as pessoas querem sair para bater papo, tomar cerveja, não vão para lá. É um lugar para espaço de exposição cultural mesmo, para o pessoal mostrar a sua arte. Então, o público é aquilo mesmo, você não corre risco de chegar lá e não ser ouvido, de não ser aclamado, não ser reconhecido, de não ser valorizado. Porque lá o pessoal sai de lá para ouvir a música. E eu achei assim, eu fiquei muito surpreso mesmo, a resposta do pessoal quando a gente saiu do palco. Começou todo mundo, pô, muito bom, muito bom, muito bom, muito legal, muito legal. Eu lembro da outra vez, a senhora falou como é que ela falou assim, eu agradeci ela, falei, poxa, obrigado, a gente faz de coração. Ela falou assim, obrigado vocês, rapaz. Vitória, a gente precisa estar ouvindo essas coisas diferentes, não sei o quê. Eu falei, pô, cara, missão cumprida, velho. Missão cumprida, mas eu quero meu cheque, mesmo assim. Brincadeira. Então, aproveita e deixa o contato aqui para quem quiser contratar um bando. Então, meu telefone é 9922-1102, telefone aqui em Vitória mesmo. Pode falar diretamente comigo. Que aí a gente prepara, a gente trabalha também se tiver uma proposta, um tempo legal, a gente pode estar preparando um trabalho temático, que eu gosto muito de fazer isso também, não ficar preso no repertório, eu não gosto de músicas soltas, assim, se escolhe 10 músicas, toca 10 músicas soltas, assim, eu não acho que fica legal, é bom a gente fazer um lance, mas faço som de barzinho, faço cerimônia, e daqui a pouco eu falo igual o Faustão, faço enterro, batizado de criança, mas a gente trabalha com som de barzinho também, fazendo som na noite, direto. Quero agradecer a presença do Juliano. Muito obrigada pela participação aqui no programa, viu, Juliano? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. A gente vai curtir mais um pouco do som, mas o nosso programa continua. Não saia daí, porque no próximo bloco voltaremos com uma entrevista especial com o Zé Cabaleiro, em apresentação feita aqui no estado. Vamos com mais música? Vamos fazer uma música do Flavinho chamada Diga Morena. Ok. Abra seus braços pra mim, eu vi você se pintar debaixo do edredom. Eu fiquei a te fitar, mas tudo bem, morena. Se a gente viveu em dias de crise, tudo vale a pena. Se a gente se gosta e diz na 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 na. Abra seus braços pra mim, eu vi você se pintar debaixo do edredom. Eu fiquei a te fitar, mas tudo bem, morena. Se a gente viveu em dias de crise, tudo vale a pena. Se a gente se gosta e diz acendi uma vela pra você quando cheguei em casa pra te ter, esperando você se decidir a resposta de ficar com você. Acendi uma vela pra você quando cheguei em casa pra te ter, esperando você se decidir a resposta de ficar com você. Diga, 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 morena, se quer me ver ou não quer. Diga, 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 morena, se ainda me quer ou não. Na 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 na. Acendi uma vela pra você quando cheguei em casa pra te ter, esperando você se decidir a resposta de ficar com você. Acendi uma vela pra você quando cheguei em casa pra te ter, esperando você se decidir a resposta de ficar com você. Diga, 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 morena, se quer me ver ou não quer. Diga, 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 morena, se ainda me quer ou não. Diga, 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 morena, se quer me ver ou não quer. Diga, 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 morena, se ainda me quer ou não. Na 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 Chico Said. Na 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 na. Diga, 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 diga.
na Garagem está de volta e a gente confere agora a entrevista com o cantor Zé Cabaleiro, que esteve em Vitória para fazer um show na Estação Porto. 10 anos de carreira, 5 CDs gravados e várias parcerias musicais. Zé Cabaleiro se apresenta na Estação Porto e o Na Garagem não podia ficar de fora. Vem conferir. Você produziu o CD Cruel, de Sérgio Sampaio. Como foi produzir? Foi uma experiência e tanto. Eu sou um grande fã do trabalho do Sampaio desde muito cedo, assim, né? Tive a sorte de conhecer aquele trabalho, o primeiro disco dele, que tinha o Bloco na Rua, que é um disco clássico hoje. E muito novo eu conheci, com 8, menos de 10 anos, assim, eu conheci o disco. Porque meus irmãos tocavam violão, e aquele repertório todo, Cala a Boca, Zebedeu, Leros, Leros e Boleros, o próprio Bloco na Rua, eram canções que eles cantavam assim, sempre, nas rodinhas e tal. Então eu tive, aquilo entrou bem, sabe? E ao longo do tempo, adolescente, mais curioso por música popular, eu fui sempre, na medida do possível, acompanhando o trabalho dele, porque foi uma carreira muito irregular, né? Poucos discos, apesar de ser um compositor produtivo e tal, ele gravou muito pouco, teve muitos problemas com a indústria cultural, brigou com gravadoras, enfim. Daí veio essa pecha de maldito, né, que atrapalhou muito a carreira dele. Mas aí em 89 eu conheci ele, inclusive, numa noite no Circo Voador, batemos um longo papo. Tinha acabado de sair da da Faculdade de Jornalismo em São Luís e eu estava junto com outros 4 amigos fazendo uma revista, tentando fazer uma revista cultural, na raça, com dificuldade, sem grana, sem patrocínio. E a gente chegou a fazer um único número de uma revista que se chamava Um Degrau. E a gente quis o Sérgio como entrevistado, chegamos a mandar perguntas e tal, ele mandou as respostas tardiamente, a entrevista acabou não saindo. Acabou saindo no material de divulgação agora do Cruel. Enfim, o tempo passou e em 97, já depois que ele havia morrido, eu fui convidado pelo Sérgio Natureza, poeta, compositor, parceiro do Sampaio, a participar de um tributo. Foi o Balaio do Sampaio, com participação de João Bosco, Erasmo Carlos, Zizi Posse, Chico César, um monte de gente. E eu fiquei super feliz pelo convite, ele sabia que eu era um grande fã do Sampaio, gravei e a partir dessa gravação me tornei muito amigo da ex-mulher do Sérgio, a Ângela, e o João, filho do Sérgio. E eles me cederam na época um material, que eram as gravações inéditas do Sampaio que ele tinha deixado, que era o projeto do CD dele, né? Quando ele estava se preparando para fazer, morreu. E aí eu me senti com uma missão e tanto, assim, né, nas mãos. Foi uma coisa difícil, porque as pessoas tinham que gravar sobre aquilo. Tecnicamente foi difícil, mas do ponto de vista artístico e mesmo humano, assim, foi uma experiência e tanto. Eu sou muito grato ao Sérgio pelo que ele me deixou, assim, né, de legado, por tudo que eu aprendi ouvindo a música dele. E achei que era uma forma, de certa maneira, de retribuir isso, fazendo esse disco dele, trazendo o disco à luz para outras gerações que não tiveram acesso ao trabalho dele. O que mais você admira em Sérgio Sampaio? Não sei, essas coisas são muito misteriosas, né? Essas afinidades. Assim, se você for perguntar ali para alguém que estava aí no show o que você admira no Zé Cabaleiro, talvez ele não saiba dizer. Porque essa ligação que o músico popular, que o cantor, o compositor, às vezes cria, essa empatia que cria com o público, o ouvinte, é uma coisa misteriosa. Às vezes você não sabe por que exatamente gosta, mas há alguma ligação ali, alguma coisa que o cara diz, o jeito como diz, cala em você, né? É uma afinidade misteriosa, assim. E eu tinha um pouco isso com o Sérgio, assim, sempre me comoviam as canções dele, achava as canções, acho, né, ainda, ele morreu, mas as canções vivem, muito sofridas, muito intensas, assim, de um sentimento muito, muito intenso e sincero, assim, eu vejo muita sinceridade. Não à toa o terceiro disco dele, que deve ser lançado esse ano, inclusive, nunca foi lançado no CD, chama-se Sinceramente. Então ele era muito...
entregue assim, né, na arte dele, era muito confessional e tal. Isso tem um impacto muito grande sobre algumas pessoas, e teve sobre mim. Era um grande poeta, né? Além de tudo, além de ser um baita cantor, acho ele um cantor formidável, um melodista incrível, era um poeta e tanto, assim, um cara que escrevia como poucos. Falando em poesia, você lançou um CD pelo seu selo, né, o Saravá Discos, em que você musicou poemas de Hilda Ilst. Qual a sua relação com a poesia da artista? A Hilda é uma outra descoberta, assim, um pouco mais tardia do que o Sampaio, mas muito importante, muito fundamental na minha vida. Eu conheci por volta dos 16, 17 anos, através de um amigo que era alucinado pela obra dela. Começou a me aplicar. Eu fui, também era difícil de conseguir os livros dela, porque ela era também meio marginal, assim, lançava os livros sempre por editoras muito pequenas. Então, eu morando lá em São Luís do Maranhão, às vezes era difícil, você acabava tendo não tinha internet, né, na época, então acabava tendo também um tráfico meio subterrâneo, assim, de informações, e eu fui tomando conhecimento muito lentamente da obra da Hilda. Quando eu lancei meu primeiro disco, há exatos 10 anos atrás, eu mandei um disco para ela, com uma dedicatória, como admirador, assim, inocentemente, sem nenhuma expectativa. E ela, 2 dias depois, me ligou. Ela me ligou e eu fiquei embasbacado, assim, com a ligação dela, conversamos longamente, ela já queria me fazer música comigo. Foi muito bacana, muito inusitado. Mais ainda porque partiu dela, né, o convite. Aí ela me mandou, na época, um disquete com toda a obra poética dela, que depois viria a sair pela editora Globo e tal. Mas na época ainda não tinha sido relançado, tinha muita coisa espalhada, assim, muitos textos perdidos, esparsos, assim, né? E ela me mandou. E lá eu descobri essa pérola, que é um capítulo de um livro que se chama Ode Descontínua e Remota para Flauta e Oboé. São 10 poemas, nomeados como canção 1, 2 até o 10, muito delicados, femininos, assim, muito intensos também. A Hilda era outra figura, de certa maneira, tinha esse ponto de contato com a obra do Sampaio. Os dois arianos, né? Não, ela era taurina, minto. Mas enfim, tinha ali um elo qualquer. E eu fiquei muito sensibilizado, assim, com aqueles poemas e comecei a musicar, mas sem muito compromisso. Quando eu vi que estava tomando uma forma interessante, eu resolvi fazer o disco e propus a ela. E ela se encantou, porque ela tinha muita vontade de ser popular, apesar dela não ser, né? Era uma literatura conhecida por muito pouca gente, assim, né? Ela tinha muita vontade de ser mais popular e ela achava que a canção era um caminho para isso. Então ela ficou entusiasmada, começou a sugerir nomes, Bethânia, Marisa Monte e tal. E aí eu tive a ideia de fazer um disco com 10 cantoras, porque acho que as vozes tinham que ser femininas. E fomos à cata dessas cantoras. É um disco também que eu tenho muito orgulho, assim, de ter feito. Acho um disco muito bonito. E ela ficou muito feliz. Ela morreu no meio do processo, né? Porque ela já estava muito doentinha também, debilitada. Mas ela ficou muito feliz, ouviu as canções, aprovou, contestou uma ou outra coisa, assim, detalhe, mas ficou amarradona e a gente se divertiu muito. Fui um dia lá visitá-la, tomamos uns vinhos, ela era desbocada, adorava falar palavrões, contar histórias das conquistas amorosas dela, uma figuraça. Bacana. Sobre o seu mais recente CD, né, o 5º da sua carreira autoral. Eu nem sei se é 5º, até aqui até, né? É. O Ao Vivo é o 6º, né? Fora o Projeto com Fábio. Não, sim. É que eu já ando perdendo a conta. Sobre o seu mais recente disco, tem uma música que se chama O Silêncio, em que você diz que falta aprender o silêncio. Que lição, que relevância essa lição tem para você? Boa pergunta, mas eu não sei a resposta. Essa música eu fiz... essa música eu fiz na ocasião em que morreu um amigo meu, um guitarrista, um músico, um ótimo músico, por sinal, um guitarrista, o Pedro Mangabeira.
não era exatamente assim, não posso dizer que éramos grandes amigos, mas éramos amigos e chegamos a trabalhar juntos. Ele gravou no meu primeiro disco. E ele morreu muito jovem. E aquilo me sensibilizou muito. Assim, teve uma doença, morreu meio fulminante, morreu com menos de 35 anos e tal. Aquilo me comoveu muito. Eu estava na época talvez um pouco angustiado com essa ideia da morte, que eu acho que em certo momento da vida todo mortal se angustia com isso, né, de alguma maneira. E comecei a compor. É uma canção triste, assim, reflexiva, mas acho que fala sobre esse medo da finitude, né? Que é uma coisa que nos acompanha sempre, assim. A gente sabe que a vida vai ter fim. E por mais que a vida seja... tenha as suas dores, né? Tem delícias, mas tem dores. Talvez tenha mais dores que delícias. A gente sempre quer viver mais e melhor e tal. Então é um pouco sobre essa... sobre esse medo mesmo. E acho que o silêncio é talvez a metáfora assim de uma sabedoria, de um conhecimento assim da vida. Hipotético, né? Que suplante o medo da morte, né? Acho que é isso. Que supere o medo da morte. Falando em composição, falando em poesia, quais são os seus poetas preferidos? Poetas mesmo, literários, assim? Eu li muito poesia brasileira na época que eu comecei a descobrir literatura. A gente era muito incentivado por meu pai, especialmente, por minha mãe também, mas meu pai era um leitor muito compulsivo, até hoje ele lê, com mais de 80 anos, lê bastante. E os poetas clássicos, né? Primeiro aqueles parnasianos, Raimundo Corrêa, Olavo Bilac e tal, até chegar a poesia Gonçalves Dias também, os românticos todos. Álvares de Azevedo, até chegar aos poetas modernos, né? Manuel Bandeira, que é um cara que é uma referência tremenda para mim também. A canção Bandeira que eu fiz é inspirada, de certa maneira, no Bandeira. Tem um verso dele, que eu acho um verso antológico, que é Vida, Vida, Noves Fora Zero. Acho demais. Drummond, obrigatório. João Cabral de Melo Neto. Murilo Mendes é outro poeta que eu acho formidável também, li muito. Jorge de Lima, Oswald de Andrade. Tudo assim, não posso dizer que sou um profundo conhecedor da poesia. Eu sou um curioso, um amante, né? E um amador. O amador, ele passeia pelas coisas, não é um cara, não sou estudioso, não faria uma tese, não tenho matéria teórica para fazer um estudo devagar sobre a obra de um cara dele, mas tenho uma proximidade com o trabalho desses caras, porque eu li muito. E depois, já adulto, eu fui atrás de outras coisas, mas aí já uma curiosidade adulta, né? A poesia beatnik, Ginsberg, Kerouac, esses caras. Gregory Coase, que é um poeta nova-iorquino, morreu uns anos atrás, que eu acho muito interessante. E os grandes poetas da literatura universal, Rimbaud, Cummings, Verlaine, esses caras todos. Você disse também, né, 10 anos de carreira. E quais foram as principais dificuldades enfrentadas por você até chegar a esse sucesso? Acho que essas dificuldades são comuns a todo iniciante, né? Falta de grana, a insegurança com o próprio trabalho, assim, uma certa desconfiança, né? Será que eu tenho talento? Será que o meu talento interessa a alguém? Será que o que eu quero dizer vai ter algum eco? Isso aí, especialmente no ambiente da música popular, porque a música popular ela depende muito mais diretamente de uma resposta do público, diferentemente talvez da literatura, mesmo da poesia, né, literária, que é uma coisa, um fazer mais solitário. Mas a música, ela precisa, se ela não tiver empatia, se ela não tocar no rádio e não sensibilizar as pessoas, se você não fizer um show e ninguém
cantar, aplaudir, ela, né, ela não respira, ela não sobrevive. Ao passo que o poema está lá, né? Uma hora alguém vai ler. Mas eu acho que as dificuldades são comuns a todos, assim. Você tem que ter perseverança, né? Eu acho assim, só talento não basta e também só luta não basta. Eu acho que quando você conjuga um certo talento com uma certa capacidade de fazer o seu próprio caminho, né? Isso tem um poder, tem uma força. Mas eu não sei falar sobre isso. As pessoas às vezes vêm falar sobre sucesso. Eu nem sei bem direito o que é sucesso. Eu acho assim que eu sou bem sucedido na medida em que eu vivo do que eu faço. Assim, nunca precisei vender a alma, né? Que eu acho que é o grande conflito de todo artista, assim, quem tem alma, né? O artista que tem alma, que nem todos têm. Eu acho que eu sempre consegui fazer as minhas coisas, mesmo quando eu não era conhecido, mesmo quando eu não tinha disco, eu fazia meu trabalho. Eu sabia que paradinho. Eu sabia que aquilo era vital para mim. Não importava se eu ia ganhar dinheiro, se eu ia ser célebre, se eu ia chegar às pessoas, mas aquilo era vital. Eu morreria se eu não fizesse aquilo. Então eu perseverei nisso, né? Ao invés de arranjar um emprego, de fazer uma outra coisa, como algumas pessoas fazem. Acho que a natureza premia os teimosos. Ainda no princípio da sua carreira, você fez uma participação no Acústica MTV da Gal Costa. Isso. Qual a importância desse fato na sua trajetória musical? Isso foi fundamental, foi um divisor de águas, né? Primeiro disco, em maio, junho de 97, então já se vão exatos 10 anos. E na sequência, logo 2 meses depois, o convite da Gal para o acústico. Foi fundamental. Aquilo abriu muitas portas para mim, então assim, foi duplamente valioso, porque eu tive uma alegria pessoal, né? Uma satisfação pessoal de cantar com a Gal, de dividir o palco com a Gal, que é uma cantora imensa e é uma referência, né, para mim, para toda a minha geração. E profissionalmente também foi muito interessante, porque aquilo abriu portas, foi um disco muito bem sucedido comercialmente, então a partir dali muita gente passou a conhecer meu trabalho. E é uma música obrigatória até hoje no meu repertório. Além do que eu assim, gosto muito daquela faixa, assim, tenho um carinho muito especial por ela. Você é uma pessoa que não gosta muito de rotular o seu som. Mas após esses anos de carreira, você tem como definir algo do... Eu sou um músico popular brasileiro. É tudo que eu consigo definir. Agora, não acho que deva rotular, entendeu? O papel do artista é criar. É criar, é provocar, é causar alguma coisa. O resto é com a imprensa. O resto é com a imprensa, com a crítica, com a indústria cultural. Acho que o artista, eu sou. Né? O cara, a não ser que o cara seja um especialista. Por exemplo, o Zeca Pagodinho é um sambista. O Mano Brown é um rapper. Isso daí eles são especialistas, mas eu não sou especialista. Eu sou um cara também que adora música popular. E agora mesmo eu estou com vontade de fazer, estou com projetos assim para frente. Um disco de samba. Quero experimentar um disco de samba. Quero fazer um disco voltado assim para os ritmos meio africanos, caribenhos, Maranhão, Pará, Caribe, África, assim, fazer uma ponte. E tenho na mente também um disco de brega, que eu gosto muito da música brega, assim, uma coisa que eu ouvi muito na infância, adolescência, lá no Maranhão. E quero fazer um disco de brega misturado, talvez a uma coisa eletrônica, não sei, está começando a nascer aqui, a germinar.
a semente. Então, eu acho que o artista tem que estar livre o tempo todo para criar, para ir por onde a intuição mandar. O rótulo, deixo para você. É isso aí, galera. O Na Garagem de hoje chegou ao fim. E se você aí de casa quiser mandar algum recado ou sugestão de banda, envie um e-mail para o nagaragem@yahoo.com.br. Você fica agora com imagens do show de Zé Cabaleiro na Estação Porto. Até o próximo programa e tchau!